Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, pois assim está escrito: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é um versículo que, podemos assim dizer, é o mais completo. É o versículo que consegue englobar o espírito, a alma e o corpo, não deixando dúvidas, à luz da palavra de Deus, que o ser humano é um ser tricotômico. Então, baseado nesta informação que o apóstolo Paulo nos ensina, a gente acredita que o corpo humano ele possui 3 camadas, justamente essas, por ordem: espírito, alma e corpo. Né? Então, sendo o ser humano um ser tricotômico, a gente precisa entender qual é a função do espírito, qual é a função da alma e qual é a função do corpo, correto? Eles trabalham em sintonia, né? Embora sejam diferentes e tenham destinos diferentes após a morte. E eu queria ler um texto com você que está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 35. Diz assim: Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia ou planta, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou alguma outra coisa. O apóstolo Paulo está nos ensinando a mesma coisa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de João, capítulo 12, quando ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muitos frutos. Se você, por exemplo, chupar uma manga e após terminar de chupar o seu fruto, se você pegar ainda ali o caroço e enterrar ele, ele não vai nascer uma mangueira, ele não vai frutificar, porque ainda existe vida naquele caroço. Então é necessário que espere-se, né, secar completamente toda a vida que está no caroço, para que aí sim, quando estiver completamente morta aquele caroço, aquela semente, ao ser plantado, a gente coloca uma semente, a gente planta uma semente na terra e Deus ele vem e dá o formato daquela semente, fazendo com que nasça ali, né, uma árvore, os seus galhos, as suas flores, suas folhas e por fim o seu fruto. A função do homem é plantar e a função de Deus é fazer com que aquilo prospere sobre a terra. Então Paulo está falando aqui acerca do corpo vegetal, está falando acerca da vegetação que nós plantamos, mas Deus é quem dá o formato daquela espécie. E ele continua dizendo no versículo 38, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Ele vai falar agora das classes, né, que existem. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra e as aves têm outra. Os peixes também têm outra. Agora ele vai falar dos corpos angelicais e terrestres, versículo 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Ele está dizendo que os anjos possuem um esplendor diferente do esplendor dos seres humanos, do brilho. Versículo 41. Um é o esplendor do sol, agora ele já está falando da constelação, do universo. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras.
Umas estrelas brilham mais, outras brilham menos. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, em algumas traduções, pode ser que esteja corpo animal, mas eu gosto muito dessa tradução, estou lendo na NVI, que fala: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente ou alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, tenhamos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Através desse texto do apóstolo Paulo, nós entendemos que quando Deus ele formou Adão do pó da terra, Adão ele era um boneco estático, não havia vida nele. Mas após o sopro de vida, o ruar que saiu da boca do nosso Deus, soprando nas narinas do homem, fez com que aquele sopro ligasse todas as terminações nervosas do nosso cérebro, do cérebro de Adão, fazendo com que a vida pudesse passar a existir dentro de Adão. Dessa maneira, através deste sopro de vida, nós entendemos que Adão tornou-se uma alma vivente, ou um ser vivente. Então ele se tornou um espírito vivificante, porque neste sopro que veio da parte de Deus, ele recebeu a alma e ele recebeu o espírito, formando então a tricotomia do homem. É interessante porque o ser humano ele é a única espécie que possui duas naturezas. Ele possui a natureza de baixo, terra, e a natureza de cima, a natureza do céu, a natureza espiritual. E quando nós olhamos, por exemplo, para o nome de Adão, Adão no hebraico, no original, é Adão. E se a gente olhar a mesma raiz da palavra hebraica terra, que é Adamá, a gente vai entender que realmente Adão foi formado do pó da terra, porque Adamá no hebraico é terra e Adam é Adão. Então Adão foi formado do pó da terra. Então ele recebeu, sendo formado do pó da terra, a natureza de baixo, mas quando o sopro de vida veio nas suas narinas, entrou nele a alma e o espírito, e ele recebeu a natureza de cima. Então, o primeiro natural, o segundo espiritual. Desta maneira, nós entendemos que a tricotomia do homem foi formada. Então, nós vamos agora falar acerca da função do espírito, da função da alma e da função do corpo. Quais são as vozes que falam em cada um? Como é que a gente distingue a maneira como cada um deles se relaciona dentro de nós, embora estejam todos harmonizados e trabalhando em sintonia. E é interessante, porque conforme o homem recebeu esse sopro de vida, ele passou a ser uma alma vivente, ele passou a ter a inteligência, passou a ter a sabedoria, passou a ser um ser vivo, em conexão com o espiritual e com o natural. Então, no próximo vídeo, nós vamos aprender sobre a função do espírito, depois da alma e depois do corpo, ok?